Salve galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Amores e amoras, jovens, todo mundo ligado aqui. Professor Daniel Sena chegando e hoje a gente tem uma aulinha de português para vocês ficarem super espertos. O nosso conteúdo de hoje é em especial para a galera do sexto ano, mas o pessoal do sétimo, oitavo e nono também não vai perder absolutamente a oportunidade de pegar esse conteúdo e também ir praticando, certo? Então vamos lá. Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho a parábola. Então, inclusive, é importante citar que a Bíblia, por exemplo, tem várias parábolas e a gente vai aprender um pouquinho do que são as parábolas. Vamos lá? Pega o seu caderno aí, aquela folha de papel, pega um lápis, uma borracha e fica esperto para anotar as observações. E não esqueça de curtir nosso canal, de dar o seu like, de compartilhar, de assinar o sininho de notificações para você poder receber todas as informações sempre que for postado um vídeo novo aqui no nosso canal, tá bom? Vamos lá? Bora produzir? Vamos lá, vamos embora para frente. Chego para vocês com a definição de parábola. Quais são as características e funções da parábola, professor? Bom, eu posso dizer que as parábolas são narrativas e tudo que se narra se conta. Então, as parábolas são histórias contadas, são narrativas e são histórias contadas. E aí vale até pegar o meu laserzinho aqui para lembrar para você o seguinte: olha, as parábolas elas podem ser curtas, na sua maioria são curtas, elas podem ser engraçadas e também dramáticas. Isso vai depender de quem as escreve, certo? E aí eu quero lembrar para você, especificamente o pessoal do sexto ano, que vocês estudaram sobre parábolas, não é? Então agora a gente vai falar um pouquinho das diferenças e também das semelhanças que existem entre a parábola e as fábulas, beleza? Então vamos lá. Olha, marcando com o meu laser aqui, as fábulas são protagonizadas por animais e direcionadas especificamente às crianças. Vocês lembram que na parábola os animais falam, as plantas falam, os seres inanimados, seres que não têm vida, acabam falando, interagindo entre si ali e tal. E a fábula tem sempre uma moral, tem sempre uma lição que vai ser transmitida para quem está lendo. Então, a fábula ela tem essa característica muito semelhante às parábolas. Só que na parábola, elas geralmente são protagonizadas por seres humanos e muitas vezes têm cunho religioso, podendo se referir tanto ao mundo real quanto também à fantasia, quanto a uma criação. Essa é a diferença básica entre as fábulas e as parábolas. As fábulas se referem a seres inanimados que têm vida, que passam a ter voz, que passam a interagir entre si, e as parábolas se dirigem mais a seres humanos, tá? E muitas vezes, como eu já falei, ela tem um viés ali religioso, alguma lição relacionada à religião, certo? As fábulas e as parábolas, ambas, possuem uma intenção moral implícita ou explícita. Professor, não sei o que significa a palavra implícita nem explícita. Aí depois você vai procurar no dicionário o significado delas, beleza? Mas eu posso adiantar o seguinte: implícita está dentro, está oculta. Explícita está à mostra, está visível de forma muito fácil. Então, as fábulas e as parábolas elas possuem intenção moral implícita ou explícita. Isso é IPC, não esqueça. Então vamos para o próximo passo aqui da nossa aula de hoje. Em relação aos nossos exemplos de parábolas. A gente tem, por exemplo, o leão, o asno e a raposa, a gente tem a cigarra e as formigas, a gente tem o lobo e o cordeiro, tá? E tem um detalhe muito importante nas parábolas e nas fábulas, os personagens. E aí a gente já falou sobre isso, mas nunca é demais né, relembrar, né? Refrescar a cuca. Então vamos lá, protagonista. O professor não lembra mais o que é protagonista. Lembra do Batman e Robin? Quem é o protagonista? É o Batman. O protagonista é sempre o ator, é sempre o componente, é sempre o personagem principal, tanto da fábula quanto da parábola, certo? Antagonista é aquele que caminha contra o protagonista. De uma determinada forma, ele tenta tirar o brilho do protagonista. Então, esse é o antagonista. E os coadjuvantes, que são aqueles que participam, mas não têm tanta relevância na história. Eles são importantes, são para compor a história, mas não tem um papel que vá modificar completamente a história e tal.
Por exemplo, você não pode dizer que o Batman, no caso do Batman e Robin, que o Robin é um coadjuvante. Você não pode dizer isso. O protagonista é o Batman, mas o Robin tem a sua participação de importância, tem a sua parcela de importância. No entanto, o que seria do Batman se não fosse o Robin? Então ele não pode ser tratado como coadjuvante. No caso do Batman e Robin, quem é o antagonista? O Coringa. E aí tem uma história engraçada em relação ao antagonista, né? O Coringa se tornou protagonista quando foi criado um filme para o Coringa. Então ele saiu da posição de pouco destaque contra o protagonista para uma posição de muito destaque, de muita visibilidade. Ele passou a ser o protagonista do seu próprio filme. Quem não assistiu ainda, assista porque o filme é muito bom. O Coringa, muito bom. Vamos lá então. Agora a gente esquece um pouquinho de fábula e parábola e vamos focar no ato de fala, frase e contexto. Professor, como é que eu faço para me comunicar? Bom, toda comunicação requer uma linguagem. E essa linguagem ela pode ser falada ou escrita. E no caso de Libras, da linguagem brasileira de sinais, pode ser até através de gestos. Também é uma forma de linguagem. A própria expressão corporal é uma forma de linguagem. Quando você está conversando com alguém no WhatsApp, que você usa aqueles emojis, aquilo ali é uma forma de linguagem também. A carinha feliz, a carinha triste, a carinha de quem está pensando, quem está preocupado, são formas de linguagem também. E aí, quais são as principais funções da linguagem? Então, vou pegar meu laser de novo aqui para te mostrar quais são as principais funções da linguagem. Ó, permitir, cadê o laser aqui? Pronto. Permitir a expressão dos nossos pensamentos, a convivência em sociedade, a defesa das nossas próprias opiniões e a construção da nossa visão de mundo. Então, tudo isso faz parte da linguagem, compõe a linguagem. E aí, todas essas características da linguagem formam a comunicação, sem a qual o ser humano não pode viver. Ninguém vive sem se comunicar. Então, a comunicação é importante. Então, a linguagem é uma parte integrante da comunicação. No entanto, a linguagem é formada por permitir a expressão dos nossos pensamentos, a convivência em sociedade, a defesa das nossas próprias opiniões e a construção da nossa visão de mundo. Agora a gente vai falar especificamente sobre um exemplo de ato de fala. E é importante lembrar que o menor ato de fala é a frase. A frase é o menor ato de fala. E aí eu tenho uma chargezinha aqui que eu fiz questão de mostrar para vocês que é muito interessante. Tem um senhor aí, né, que não tá lá essas coisas, o seu corpício, né, não é tão magrinho assim, tá com uma taça de vinho, muito chique, por sinal, né, com uma roupa xadrez, uma roupa típica de São João, que eu particularmente não gosto de xadrez não, mas se você gosta, ó, vai ficar top, hein? Aí ele diz assim, ó, lembra a cor das telhas de Siena ao entardecer? Ele tá falando isso para a esposa, né? Aí no quadro aparece ele com uma corzinha meio amarronzada, lembrando as telhas de Siena, uma cidade da Itália, né? E aí a mulher olha para ele, como que ele não entende nada. Depois ele volta a falar: lembra tijolo. Aí a mulher não pensou duas vezes, pegou um tijolo de 6 furos e arremessou na cabeça dele. Ou seja, para a mulher, ele estava pedindo o tijolo. Lembra tijolo. Ou seja, a linguagem ela tem que ser completa e tem que ser cuidadosa na forma de se expressar. Então, de repente, uma palavra maldita verbalmente, ela pode ser interpretada como uma ofensa. Uma palavra mal escrita também pode ser interpretada como uma ofensa. Uma palavra mal colocada em uma determinada situação também pode ser mal interpretada. Então, a linguagem é formada pelo cuidado também na forma de expressão, tanto na forma de expressão escrita, que é a escrita propriamente dita, na forma de expressão oral, que é a fala, e também na forma de gestos. Às vezes você não fala nada, mas gesticula. Às vezes você não fala nada, mas faz uma cara de quem está com raiva, chateado. É uma forma de linguagem? Sim, é uma forma de linguagem, tá? Então vamos para frente. Agora a gente tem aqui a definição de frase, muito simples. Você vai fazer um mantra aí na sua casa. Bota a mão na cabeça aí e faz assim: frase é todo enunciado de sentido completo. Frase é todo enunciado de sentido completo. Diga comigo: frase é todo enunciado de sentido completo. Ela pode ou não ser formada por uma só palavra ou por várias e pode ou não ter um verbo. Então, por exemplo, fácil, sinal de exclamação, é uma frase. Tem verbo? Não tem. Mas é uma frase. Tem sentido completo? Tem. Fácil. Beleza? Então vamos lá.
E a frase? O que que ela exprime? O que que tem que ter para que a frase seja completa? Aí ela pode expressar uma ideia, ela pode expressar emoções, ela pode passar uma ordem e pode também fazer um apelo. Então a frase exprime, através da fala ou da escrita, ideias, emoções, ordens e apelos. Sabe que a frase propriamente dita e a própria linguagem não tem poder somente quando você usa a expressão oral, quando você usa a oralidade, a fala. Tem pessoas que escrevem de uma forma tão, sabe, tão sentimental, de uma forma tão completa que você lendo se emociona. Também é uma forma de expressão. Ou seja, as palavras elas mexem com as emoções, com as ideias, ela pode exprimir ordem ou apelos também na forma escrita, certo? Aí eu trago uma outra charge para vocês aí, e essa é muito engraçada, porque é uma conversa entre um pedreiro e um seu ajudante. E o pedreiro diz assim: qual a diferença entre um tijolo de 8 furos e um de 6 furos? Ele pergunta para o seu auxiliar. Quer saber qual é a diferença entre um tijolo de 6 furos e 8 furos? Aí o auxiliar responde assim: fácil, 2 furos. Ele fala: ops, será que é isso mesmo? Bom, pois é. Aí, para a gente entender um pouquinho dessa linguagem, é necessário que você saiba que a linguagem ela pode ter dois tipos de frase: a frase incompleta e a frase formalmente completa. Esses dois tipos de frase e todos os outros tipos de frase que a gente pode abordar, que são cinco: declarativa, exclamativa, interrogativa, imperativa e optativa, a gente vê na próxima aula. Valeu, galera. Grande beijo no coração, grande abraço. Se cuidem, tudo de bom para vocês. E não esqueça de curtir o nosso canal, dar aquele like, ativar o sininho e torcer para que tudo dê certo. Fique com Deus, tudo de bom. Beijo no coração e até a próxima.